Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Caldas e hoje a gente vai ver mais uma aula de redação para o Enem. Dessa vez, estamos diante da prova do ano passado, o Enem 2012, aquele que trabalhou com um tema fantástico, o movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Essa proposta de tema para muita gente foi uma surpresa. Parecia que era um tema que ninguém imaginava que o Enem pudesse vir a cobrar em algum momento ou coisa do gênero. História. Na verdade, esse tema fazia muito sentido até de ser cobrado no ano passado em função de uma série de fenômenos do mundo contemporâneo que poderiam ter motivado a banca a fazer isso daqui. É um tema que não surpreende em relação à lógica de temas do Enem, muito pelo contrário, atende muito bem a demanda de temas que o Enem sempre trabalhou, e além disso, um tema fácil de escrever se você analisar com calma e entender cada uma das partes dessa proposta. Além disso, a própria prova foi muito bem construída no sentido da coletânea, coisa que a gente também vai ver hoje para poder definir mais ou menos o que é esse perfil de cobrança que o Enem construiu ao longo da sua história e que obviamente se confirmou de alguma maneira mais direta no tema do ano passado. Bom, a proposta está aqui e a gente pode já dar uma analisada nas características mais óbvias e mais diretas que aparecem. Ao falar o movimento imigratório para o Brasil no século XXI, o Enem praticamente não te dá possibilidade de não entender sobre o que ele quer que você fale. Tá? Você já sabe que, mal ou bem, a palavra Brasil aparece aqui para demonstrar para você do que ele está falando em relação ao aspecto regional. Trabalha com uma referência temporal que é o século XXI para garantir que existe algo atual sendo tratado, mas também chama atenção para isso daqui, o tal do movimento imigratório que de alguma maneira caracteriza essa situação. Praticamente errar esse tema era impossível, ainda mais se você levar em consideração que a palavra imigratório, que poderia gerar algum tipo de confusão, no sentido de migração ou de imigração, era claramente esclarecida a partir do momento que você lia a coletânea. Então, se você não soubesse o que era imigração, a coletânea gerenciava para aquilo ali. Mas, como eu estava dizendo, esse é um tema estilo Enem clássico, dentro da dimensão que o Enem se acostumou a trabalhar praticamente desde 2005, o momento em que ele tirou da sua proposta de tema uma pergunta, que era o formato que ele vinha seguindo até então, e passou a trabalhar com uma característica mais afirmativa, que permite a você a reflexão a partir dela. As características, na verdade, podem ser jogadas dessa maneira. Se você pode falar a respeito não só desse tema, mas dos temas do Enem como um todo, é possível dizer que o Enem trabalha com uma abordagem que é uma abordagem mais objetiva. O que isso significa em termos práticos? Não estamos diante de um tema que é um tema que gera em você uma reflexão a respeito de algo abstrato. O que a gente chama aqui de abordagem objetiva é o fato de que você está diante mesmo de aspectos da realidade. Coisas que são discutidas por você diariamente e que você observa no jornal, observa na televisão, observa no mundo em que você está inserido e não foge, portanto, muito daquilo que você é enquanto ser humano. Eu sei que você deve se perguntar por que o Enem tem essa tentativa de tornar as coisas mais concretas, mas me parece até um tanto quanto simples compreender a lógica deles. A ideia não é que você invalide a redação a partir do zero, né? A impossibilidade de o cara escrever, mas sim avaliar como ele é capaz de desenvolver as ideias a partir de um tema que seja um tema do domínio do seu cotidiano. E por isso, talvez, a lógica da abordagem objetiva. Mas tem mais coisa aí também. O fato de trabalhar com uma realidade brasileira. Essa é uma questão que volta e meia a gente debate em relação ao Enem. Afinal, o Enem quer que você pense Brasil ou o Enem quer que você pense mundo? Olha, se for pela lógica dos temas ao longo dos anos, o Enem caiu muito mais no lado Brasil do que no lado mundo. O que obviamente não impede que você possa fazer uma referência a qualquer coisa que aconteça fora daqui. Nesse tema do ano passado, por exemplo, dos movimentos imigratórios, você podia perfeitamente ter explicado a crise europeia e mostrar como, de alguma forma, parte das pessoas que viviam na Europa poderiam estar procurando uma nova oportunidade de trabalho ou de vida aqui no Brasil, levando em consideração o momento econômico favorável que o Brasil vivia naquele instante. Então é claro que a referência ao mundo externo pode aparecer, mesmo que o tema fale diretamente sobre a palavra Brasil. Quando acontecer de o tema não falar sobre a palavra Brasil, aí já pode ser mais interessante realmente criar o conceito de que você vai falar para além da nossa realidade. Mas me parece que trazer a realidade brasileira para dentro do seu texto, independente de o Enem pedir, é o mínimo que você pode fazer enquanto aluno cidadão. Esse cara que tem uma consciência da realidade que o cerca e que, mal ou bem, é o que você acaba sendo quando está fazendo a redação do Enem.
Além disso, a ideia do contexto atual global, que eu estava dizendo aí, que aparece de alguma forma no tema do ano passado. Ou seja, sim, era a realidade brasileira de movimentos imigratórios, pessoas estavam chegando ao Brasil, mas era preciso que você entendesse o que fora do Brasil estava acontecendo para que as coisas caminhassem nesse sentido. Além disso, o fato de que era uma problemática social. Como assim uma problemática? Bom, aí tem duas coisas que você pode pensar. Primeiro, que a coletânea chamava a atenção, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho, para o fato de que as coisas caminhavam num sentido mais problemático em relação aos movimentos imigratórios. E segundo, até por uma característica mesmo da prova do Enem. A gente sabe que ao longo dos anos o Enem trabalha o tema dentro da lógica de problemas. E a razão para isso é até objetiva. Um dos 5 critérios de correção da prova se chama proposta de solução, ou seja, você precisa apresentar uma medida que resolva um problema. E o problema nada mais é aquilo que está apresentado no tema. Então aqui estamos diante de um problema direto. Os movimentos imigratórios estavam trazendo alguma coisa de negativa para o Brasil. Que coisa é essa? A coletânea podia te ajudar, mas ao mesmo tempo cabia a você também pensar que problemas o Brasil poderia lidar a partir desse momento, porque parte disso seria o desenvolvimento da sua argumentação. Bom, aí a partir daí a gente vai analisar o que seria a coletânea. No quadro, você vê já uma síntese um pouco de tudo que vai ser dito nos textos, mas eu queria dar uma passada com vocês em relação a determinados pedaços dessa proposta de redação que o Enem fez. Logo de cara, ele pedia para você, de forma bem direta, a apresentação do tema. Olha ali. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema O Movimento Imigratório para o Brasil no século XXI. Então ele já estava dizendo que a coletânea era uma parte fundamental. Logo depois vem o primeiro texto, que diz assim: ao desembarcar no Brasil, os imigrantes trouxeram muito mais anseio de refazer suas vidas trabalhando nas lavouras de café e no início da indústria paulista. Nos séculos 19 e 20, blá, blá, blá. E aí a gente não precisa avançar. O primeiro texto vai falar sobre a presença dos imigrantes na formação do país, ou seja, é um elemento histórico que aparece na coletânea, dizendo que a questão da imigração não é exatamente uma novidade. Lembra que o tema estava falando a respeito dos movimentos imigratórios no Brasil do século XXI, mas mostrar que isso não é um fenômeno recente é uma base até para você entender que a imigração pode fazer parte da nossa história. Olha, eu sinceramente pensaria nesse primeiro momento que o texto 1 até aponta para você a validade do movimento imigratório, muito mais do que a questão do problema. Tentaria mostrar para você de alguma forma que parte da nossa formação se deu pelos movimentos imigratórios sim, e que isso pode se transformar, pode se reverter em algo benéfico. Até como uma forma, digamos assim, de a banca apresentar para você o cuidado que você tem que ter para não adotar uma postura de repente xenófoba em relação a tudo aquilo que está sendo afirmado. Lembra? A gente fala de uma banca que leva em consideração o respeito aos direitos humanos. E mostrar então que os movimentos migratórios têm alguma característica positiva seria uma forma de deixar que o tema, mesmo sendo um problema, ainda trouxesse para você alguma coerência em relação à própria aceitação de quem é de fora e tudo mais dentro de um país que sempre se caracterizou por isso, como é no caso do nosso Brasil. Bom, aí você vai ter um segundo texto, e esse segundo texto vai falar a respeito da questão dos haitianos no Acre, que pode ser bem interessante dar uma lida também. Repara que a gente está falando mais uma vez de um texto que é aplicado a um aspecto específico. Dessa vez, diz assim: Acre sofre com invasão de imigrantes do Haiti. E o texto abre. Nos últimos 3 dias de 2011, uma leva de 500 haitianos entrou ilegalmente no Brasil pelo Acre, elevando para 1.400 a quantidade de imigrantes daquele país no município de Brasileia, no Acre. Segundo o secretário adjunto de Justiça e Direitos Humanos do Acre, José Henrique Corinto, os haitianos ocuparam a praça da cidade. A Defesa Civil do Estado enviou galões de água potável e alimentos, mas ainda não providenciou o abrigo. A imigração ocorre porque o Haiti ainda não se recuperou dos estragos causados pelo terremoto de janeiro de 2010. O primeiro grande grupo de haitianos chegou a Brasileia no dia 14 de janeiro de 2011. Desde então, a entrada ilegal continua, mas eles não são expulsos. Obtêm visto humanitário e conseguem tirar carteira de trabalho e CPF para morar e trabalhar no Brasil. A coletânea continua um pouco mais, ela vai um pouco mais adiante, mas já vale você perceber o que a banca está te dizendo. Que há, sim, uma situação problema, haitianos entrando ilegalmente no Brasil por meio do Acre, destaca a maneira como isso está acontecendo, mas fala também a respeito da atuação do Brasil em relação a isso, ou seja, a política que o Brasil adota para receber esses imigrantes de alguma forma, ainda que eles possam vir de maneira ilegal. Deixa claro que é um problema, não é apenas um problema pontual, já que é um fenômeno que acontece de janeiro
a dezembro do mesmo ano. Né? Ele fala, por exemplo, que o primeiro grupo de adianos chega em janeiro de 2011 e, ao mesmo tempo, demonstra em que condições esse pessoal chega. Ou seja, qual foi a razão para eles terem vindo, no caso, toda a questão devastada ali do território deles e tal, e ao mesmo tempo a busca por algumas possibilidades que podem ser meio limitadas até dentro daquilo que eles têm como formação. Era um texto interessantíssimo e que demonstrava para você um pouco desse panorama que o Brasil estava lidando em relação ao aspecto atual. E o último texto vai fazer mais um recorte em relação à atualidade. Dessa vez, para falar sobre os bolivianos que aparecem pela América. Mais uma referência que é uma referência atual. Recorro mais uma vez à prova para a gente dar uma olhada aí em como isso apareceu. E o texto era um texto chamado Trilha da Costura. Dizia assim: os imigrantes bolivianos pelo último censo são mais de 3 milhões, com população de aproximadamente 9,119 milhões de pessoas. A Bolívia, em termos de índice de desenvolvimento humano, ocupa a posição 114 de acordo com os parâmetros estabelecidos pela ONU. O país está no centro da América do Sul e é o mais pobre, sendo 70% da população considerada miserável. Os principais países para onde os bolivianos imigrantes dirigem-se são Argentina, Brasil, Espanha e Estados Unidos. O texto ainda vai continuar, mas é nesse momento que você nota qual é o ponto que a banca quer te mostrar. Tem uma concentração de imigrantes que vêm para cá em nível de pobreza extremo e que vêm tentar sorte no Brasil diante de uma impossibilidade do seu país viver de forma melhor. Parte dessas pessoas pode se compor aqui dentro da nossa logística uma massa que não vai executar a mão de obra da maneira ideal. E talvez esse texto servisse para você enxergar o problema mesmo dessa imigração desmedida e descontrolada que acabava acontecendo. Ou seja, a banca nesse momento trabalhava com 3 textos, certo? E fechava a partir daí toda a parte de coletânea. Nos 3 textos, mostrava para você aspectos positivos e negativos do processo migratório para o Brasil. Dava ao tema uma perspectiva histórica, deixando claro que ainda que estivéssemos discutindo a questão no século XXI, havia evidências de que isso já acontecia antes, desde muito antes. E por conta disso, jogou para você um tema que era um tema perfeitamente possível de ser discutido diante da nossa realidade, com referências que poderiam ser facilmente observadas dentro do nosso próprio cotidiano. Era um tema, então, dentro de uma lógica extremamente clara daquela que é a proposta do Enem, fazia você pensar a realidade brasileira e se preocupar de alguma maneira também com a realidade global e permitia que você começasse a pensar alternativas que fossem alternativas interessantes para o desenvolvimento do nosso próprio país. Ou seja, dentro do que se espera do Enem, um tema ótimo e um tema que, com certeza, se aparecesse para você a qualquer momento, seria muito motivo de alegria. Diante disso, saiba como o Enem pensa, porque boa parte do caminho vem exatamente desse perfil que a gente já conhece da banca. E se você souber como essas coisas realmente acontecem, provavelmente terá uma nota alta lá na prova, não vai ser tão difícil assim.